Eu estava sentada no sofá da sala, com uma xícara de café frio equilibrada nas mãos, enquanto deslizava sem muita concentração pelas redes sociais. Era um domingo preguiçoso, desses que parecem esticar ao infinito, e eu já havia passado boa parte da manhã trocando mensagens automáticas com colegas de trabalho e assistindo a vídeos aleatórios no YouTube. Minha vida tinha se tornado uma rotina monótona nos últimos meses: trabalho remoto, refeições rápidas na frente do computador e aquele vazio constante de não ter nada realmente significativo para fazer. Foi então que o celular vibrou em minhas mãos. Uma notificação piscou na tela, mas desta vez era algo diferente. Não era mais um e-mail automático ou uma mensagem genérica de grupo. Era uma mensagem privada no Instagram, enviada por alguém cujo nome eu mal reconhecia à primeira vista. Oi, seu nome. Tô na cidade e queria muito te ver. A gente podia marcar algo. Só nós duas. Demorei alguns segundos para processar aquilo. Clara. Eu mal pensava nela há anos. Nos conhecemos no ensino médio, éramos da mesma turma, mas depois que ela se mudou para outra cidade no final do segundo ano, perdemos contato completamente. Na época, éramos próximas, embora sempre houvesse algo nela que me deixava desconfortável. Clara era carismática, engraçada até demais, e extremamente confiante. Mas também era imprevisível, às vezes até meio perturbadora. Ela costumava dizer coisas que soavam estranhas, como se estivesse brincando, mas que ficavam ecoando na minha mente por dias. Por um momento, considerei ignorar a mensagem. Afinal, o que ela poderia querer comigo agora, depois de tanto tempo? Mas algo naquelas palavras me intrigou. Só nós duas, ela escreveu. Parecia deliberadamente íntimo, quase como se fosse uma exigência disfarçada de convite. Talvez fosse apenas curiosidade, afinal, eu não a via há anos. Ou talvez fosse o tédio que me fez aceitar. Respondi rapidamente, tentando soar casual. Claro, podemos nos encontrar. Quando você está pensando? Ela respondeu na hora, como se estivesse esperando ansiosa pela minha resposta. Marcamos para o dia seguinte, em um café discreto perto do centro da cidade. Não era um lugar onde eu costumava ir, mas achei melhor assim. Quanto menos pessoas nos vissem juntas, menos chances de alguém fazer perguntas incômodas. Underline, 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 underline. No dia seguinte, fui ao encontro preparada para qualquer coisa. Escolhi roupas simples, jeans e uma blusa confortável, e cheguei ao café uns 10 minutos antes do combinado. Estava nervosa, embora não soubesse exatamente por quê. Talvez fosse só o peso de rever alguém do passado, alguém que eu mal lembrava, mas que ainda carregava consigo memórias meio nebulosas. Quando ela entrou, foi fácil reconhecê-la. Clara não havia mudado tanto quanto eu esperava. Seus cabelos cacheados ainda eram volumosos e soltos, caindo sobre os ombros de forma despretensiosa. Ela usava óculos escuros, mesmo dentro do ambiente iluminado, e trajava um vestido longo estampado que a fazia parecer saída de algum festival alternativo. Ao me ver, tirou os óculos e sorriu largamente, como se fossemos as melhores amigas de sempre. Você nem mudou tanto, ela disse, abrindo os braços para um abraço. Relutei por um instante, mas aceitei. Seu perfume era forte, adocicado, e me fez lembrar vagamente das festas de aniversário da adolescência. Nos sentamos em uma mesa próxima à janela, onde o sol entrava em raios suaves, criando sombras dançantes sobre a mesa de madeira. O garçom veio logo em seguida, e pedimos cafés. Enquanto esperávamos, Clara começou a falar sem parar, como se estivesse compensando todos os anos de silêncio entre nós. Então, como tem sido sua vida? Você ainda mora na mesma casa? Tem alguém especial? Ela perguntou, inclinando-se para a frente com um olhar curioso. Respondi superficialmente, contando que continuava morando na mesma cidade, trabalhava como designer gráfica e que, não havia ninguém especial. Minhas respostas eram breves e cuidadosas, mas Clara parecia genuinamente interessada. Ou talvez fosse apenas habilidosa em fingir. Depois de alguns minutos de conversa trivial,
ela mudou abruptamente de assunto. Foi como se tivesse pressionado um botão invisível, transformando o clima leve em algo mais denso e pesado. Sabe, eu andei pensando muito no nosso passado, ela disse, com uma expressão que misturava nostalgia e algo mais difícil de identificar. Lembra daquelas épocas loucas da escola? As festas, as brincadeiras, aquela vez na aula de química. Congelei por um momento. A menção à aula de química me fez sentir um arrepio involuntário na nuca. Não conseguia lembrar exatamente o que havia acontecido lá, mas sabia que não era algo bom. Mas você lembra daquela vez na escola? Aquilo não foi exatamente acidental. Meu coração disparou. Do que você está falando? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ela apenas sorriu, como se estivesse testando minha reação. Nada. Por enquanto. Aquela frase pairou no ar durante todo o resto do encontro. Mesmo quando voltamos a falar de coisas banais, como séries de TV e restaurantes novos na cidade, eu não conseguia parar de pensar no que ela quis dizer. Algo em seu tom de voz, em seus olhos fixos nos meus, me dizia que aquilo não era apenas uma brincadeira. Quando finalmente nos despedimos, ela me abraçou novamente e sussurrou baixinho: "A gente precisa conversar mais sobre isso. Em breve." Voltei para casa com a sensação de que algo estava prestes a vir à tona, algo que eu preferiria manter enterrado para sempre. Naquela noite, depois do encontro com Clara, eu não consegui dormir. Meu cérebro parecia preso em um ciclo infinito de pensamentos, tentando decifrar o que ela quis dizer com aquelas palavras enigmáticas. Aquilo não foi exatamente acidental. O que diabos ela estava insinuando? Qual era esse aquilo que pairava sobre mim como uma sombra esquecida, mas ainda presente? Eu sabia que algo havia acontecido na escola, algo grande o suficiente para deixar marcas. Mas as memórias estavam trancadas em algum lugar distante da minha mente, como se eu mesma tivesse decidido selá-las ali e jogado a chave fora. Talvez fosse melhor assim. Não é mesmo? Afinal, quem quer reviver os momentos mais desconfortáveis ou sombrios do passado? Mas Clara tinha cutucado uma ferida antiga, e agora eu sentia aquele latejar constante, como se meu subconsciente estivesse gritando para que eu prestasse atenção. Tudo começou a voltar aos poucos, não como recordações claras, mas como flashes fragmentados. Um laboratório, frascos de vidro, uma risada nervosa, e então, vazio. No dia seguinte, recebi outra mensagem de Clara. Ela sugeriu que nos encontrássemos novamente, dessa vez em um lugar mais isolado. Vamos nos encontrar à beira do lago, no barzinho perto da Ponte Velha. Você conhece o lugar? Ela escreveu. Claro que eu conhecia. Era um ponto turístico meio abandonado da cidade, frequentado por casais em busca de privacidade e fotógrafos amadores obcecados por pores do sol. Eu nunca gostei muito dali. O ambiente era escuro, úmido e carregava uma atmosfera estranha, como se segredos antigos estivessem alojados entre as árvores retorcidas ao redor. Mesmo assim, aceitei. Não sei por quê. Talvez fosse curiosidade, talvez fosse a sensação de que, se eu não respondesse às perguntas de Clara, algo ruim poderia acontecer. Ou talvez fosse só a necessidade desesperada de entender o que estava acontecendo dentro de mim. Cheguei ao local antes do combinado, caminhando devagar pelo terreno irregular enquanto tentava me preparar mentalmente para o que quer que viesse a seguir. O barzinho ficava literalmente à beira do lago, com mesas espalhadas aleatoriamente sobre um deck de madeira rangente. Havia apenas algumas pessoas lá, um casal cochichando em um canto, um homem sozinho tomando cerveja no balcão e um garçom distraído limpando copos sujos. Clara já estava lá, sentada em uma mesa próxima à água. Seus olhos refletiam o brilho das luzes fracas do ambiente, e ela parecia envolta em uma aura quase sobrenatural. Ao lado dela, havia uma taça de vinho pela metade e um caderno aberto sobre a mesa. Quando me viu, levantou-se rapidamente, sorrindo como se tudo estivesse perfeitamente normal. "Você demorou", ela disse, puxando uma cadeira para mim. "Pensei que não viesse." "Eu vim", respondi, sentando-me com cuidado. "Mas preciso saber o que está acontecendo, Clara. Por que você está falando sobre coisas que eu mal consigo lembrar?" Ela suspirou profundamente, como se estivesse ponderando suas próximas palavras. "Então,
Inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, e fixou seu olhar penetrante no meu rosto. Por que você precisa lembrar seu nome? Porque isso importa. E por quê? Bom, porque eu não posso lidar com isso sozinha. Aquilo me irritou. Lidar com o quê? Você está falando em enigmas desde ontem, e eu não faço ideia do que está acontecendo. Ela pareceu surpresa com minha explosão, mas logo relaxou. Certo, certo. Vamos começar pelo começo, então. Lembra daquele dia no laboratório de química, quando o Sr. Martins bateu a cabeça e foi levado de ambulância? De repente, uma imagem vívida explodiu na minha mente. O Sr. Martins, um professor baixinho, careca e com um bigode fino que sempre fazia piadas ruins, estava no centro do laboratório, com seus óculos grossos e sua postura rígida. Ele estava explicando alguma coisa no quadro quando ele escorregou. Sim, ele escorregou. Todos nós rimos na hora, achando que era só uma situação engraçada e desajeitada. Mas agora, ao ouvir Clara falar sobre isso, percebi que havia algo errado. Como assim? Perguntei, minha voz tremendo. Ele apenas escorregou, certo? Clara balançou a cabeça lentamente, como se estivesse desapontada por eu não entender. Não foi só isso. Ele escorregou porque havia algo no chão. Algo viscoso. Meu coração disparou. O que você está dizendo? A verdade, ela respondeu simplesmente. Você realmente não lembra, não é? Balancei a cabeça, confusa e assustada. Não, eu não faço ideia do que você está falando. Ela hesitou por um momento, como se estivesse calculando o impacto de suas próximas palavras. Então, disse, sabe aquele dia? Nós duas estávamos lá. E aquela substância no chão, bem, digamos que não foi colocada ali por acidente. As palavras dela atingiram meu peito como um soco. Encarei-a, tentando processar o que acabará de ouvir. Você está dizendo que nós fizemos aquilo. Clara não respondeu imediatamente. Em vez disso, pegou o caderno que estava sobre a mesa e o virou para que eu pudesse ver. Nele, havia anotações rabiscadas às pressas, nomes, datas, frases soltas. Algumas delas eram referências a professores. O Sr. Martins aparecia várias vezes, cercado por palavras como abusivo, assédio e vingança. Isso não pode ser real, murmurei, afastando o caderno como se ele fosse venenoso. É real? Sim, Clara disse, sua voz firme e determinada. Nós planejamos aquilo juntas. Não foi nada sério, pelo menos não no começo. Só queríamos dar um susto nele. Mas depois... Depois o quê? Gritei, incapaz de me conter. Ela abaixou a voz, como se alguém pudesse nos ouvir. Depois, você foi além. Você colocou aquela substância no chão e ele caiu. É por isso que ele desmaiou. Senti meu corpo gelar. As memórias começaram a surgir em flashes rápidos e dolorosos. Eu estava lá, no laboratório, segurando um frasco. Clara estava ao meu lado, murmurando instruções. Houve risadas, nervosismo. E então, silêncio. Eu não queria machucá-lo. Sussurrei, sentindo lágrimas brotarem nos meus olhos. Foi só uma brincadeira. Clara balançou a cabeça novamente, desta vez com uma expressão quase triste. Talvez tenha sido. Mas agora, anos depois, alguém descobriu. E essa pessoa está me chantageando. Fiquei paralisada, sem saber o que dizer. Chantagem. Quem poderia estar fazendo isso? E por quê? Minha mente girava, tentando conectar os pontos, mas tudo parecia tão surreal que eu mal conseguia pensar direito. Quem é essa pessoa? Perguntei finalmente, minha voz embargada. Clara hesitou, e pela primeira vez desde que a reencontrei, notei um traço de vulnerabilidade em seu rosto. Eu não sei ainda, mas eles sabem de tudo. Eles têm provas, fotos, mensagens, tudo. Eles querem dinheiro? Perguntei, tentando manter a calma. Ela confirmou com um aceno de cabeça. Muito dinheiro. Mais do que eu posso pagar sozinha. Respirei fundo, tentando absorver tudo o que ela havia dito. Era como se eu tivesse caído em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Por que você veio até mim? Perguntei por fim. Por que você também estava lá?
ela respondeu, seu tom quase implorando. Porque isso não foi só culpa minha. E por quê? Porque eu não sei mais o que fazer. Naquela noite, voltei para casa com a cabeça latejando e o coração pesado. Cada passo que eu dava parecia ecoar no silêncio da rua deserta, como se o universo inteiro estivesse me lembrando do peso do que eu havia feito. Eu precisava tomar uma decisão, enfrentar o passado ou fugir dele. Mas, no fundo, eu sabia que não havia como escapar. Os dias seguintes foram um borrão de pensamentos confusos e emoções conflitantes. Eu mal conseguia me concentrar no trabalho, e as mensagens automáticas que eu costumava enviar aos colegas agora pareciam vazias, sem propósito. Minha mente estava presa em um turbilhão de memórias fragmentadas e perguntas sem resposta. Como Clara pôde guardar esse segredo por tanto tempo? Por que ela resolveu trazer tudo à tona agora? E, mais importante, o que exatamente eu fiz naquele dia? Decidi investigar sozinha antes de confrontar Clara novamente. Precisava de respostas, não apenas para entender o que havia acontecido, mas também para ter certeza de que não estava sendo manipulada. Se alguém realmente sabia sobre aquilo e estava chantageando Clara, então eu precisava saber quem era essa pessoa e quais eram suas intenções. Minha primeira parada foi a antiga escola onde estudamos. Hoje, o prédio funcionava como um centro comunitário, abrigando exposições culturais e eventos locais. Entrei disfarçadamente, fingindo ser uma visitante curiosa interessada nas fotos antigas da instituição. No saguão principal, havia uma parede coberta de fotografias emolduradas, registros dos tempos áureos da escola, incluindo imagens dos alunos, professores e atividades extracurriculares. Foi fácil encontrar a foto que procurava. Lá estávamos nós, eu e Clara, no fundo do laboratório de química, sorrindo como se nada estivesse errado. Ao lado dela, notei outro grupo de alunos, incluindo o Sr. Martins, que aparecia ao fundo, distraído, olhando para algo fora do quadro. Mas havia algo mais, algo que chamou minha atenção imediatamente. Uma mancha escura no chão, próxima aos pés do professor. Era possível notar que ele parecia desequilibrado, como se estivesse prestes a cair. Aquela imagem ficou gravada na minha mente durante todo o caminho de volta para casa. A mancha no chão. Eu sabia que tinha algo a ver comigo. Algo que eu mesma havia feito. Naquela noite, tive um sonho vívido, ou talvez fosse uma lembrança reprimida finalmente vindo à tona. Estava de volta ao laboratório de química, cercada pelos mesmos cheiros de produtos químicos e pelo som das conversas baixas dos outros alunos. Clara estava ao meu lado, segurando um frasco pequeno e transparente. Ela sorria, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade assustadora. Isso vai dar certo, ela disse, entregando o frasco para mim. Só precisa ser rápido. Eu hesitei por um momento, mas então peguei o frasco e despejei seu conteúdo no chão. Era uma substância viscosa e brilhante, que se espalhou rapidamente pelo piso encerado. Não sei exatamente o que era. Óleo. Alguma mistura química. Na época, achei que seria inofensivo. Um pequeno susto, nada mais. Mas então veio a parte que eu não conseguia esquecer. O Sr. Martins entrou no laboratório, distraído, segurando uma pilha de papéis. Ele tropeçou na substância e caiu de maneira estranha, batendo a cabeça na bancada. Foi tudo muito rápido. Um instante de silêncio total, seguido por gritos e correria. Acordei suando frio, com o coração disparado. Agora eu sabia. Eu realmente havia colocado aquela substância no chão. E, mesmo que não fosse minha intenção machucá-lo, eu tinha causado um acidente sério. O Sr. Martins nunca mais voltou a lecionar depois daquele dia. Sua saúde ficou comprometida, e ele passou anos fazendo fisioterapia para recuperar os movimentos limitados. No dia seguinte, encontrei Clara novamente. Desta vez, marquei o encontro em um lugar público, uma livraria tranquila no centro da cidade. Queria garantir que nossa conversa fosse discreta, mas também queria sentir que tinha algum controle sobre a situação. Quando cheguei, ela já estava lá, sentada em uma mesa próxima às estantes de literatura clássica. Parecia nervosa, mexendo distraidamente em um livro enquanto esperava. "O que você descobriu?" Ela perguntou assim que me sentei. "Eu lembrei", respondi, minha voz tensa. Lembrei o que aconteceu naquele dia.
Eu coloquei a substância no chão. Clara pareceu aliviada, como se finalmente pudesse respirar. Eu sabia que você lembraria, cedo ou tarde. Mas isso muda as coisas agora. Você sabe o que temos que fazer. O que exatamente? Perguntei, sentindo meu estômago revirar. Ela suspirou profundamente, como se estivesse ponderando suas próximas palavras. Precisamos enfrentar quem está nos chantageando. Não podemos deixar que eles continuem nos ameaçando. Mas quem é essa pessoa? Insisti. Você disse que não sabe quem é. Não sei o nome, ela admitiu. Mas sei que eles têm provas. Fotos do laboratório, mensagens que trocamos na época, tudo. Como eles conseguiram isso? Perguntei, incrédula. Clara balançou a cabeça. Não faço ideia. Talvez alguém tenha guardado essas coisas por todos esses anos. Ou talvez seja alguém que estava lá naquele dia. Aquela possibilidade me deixou ainda mais nervosa. Alguém que testemunhou o acidente poderia estar usando isso contra nós. Mas quem? Conversamos por mais algumas horas, tentando traçar um plano. Decidimos marcar um encontro com o chantagista para descobrir quem era e o que eles queriam. Clara sugeriu que fossemos juntas, para mostrar que não estávamos dispostas a recuar. Concordamos em encontrar a pessoa em um local neutro, um café movimentado no centro da cidade. Enquanto discutíamos os detalhes, percebi algo que me incomodava profundamente. Clara parecia saber muito mais do que estava dizendo. Suas respostas eram cuidadosas, calculadas, como se ela estivesse omitindo informações importantes. Havia algo nela que eu não conseguia entender completamente, algo que ia além do que ela estava disposta a compartilhar. Por que você veio até mim agora? Perguntei, interrompendo sua linha de pensamento. Ela hesitou por um momento, surpresa com a pergunta direta. Porque eu não podia lidar com isso sozinha, ela respondeu finalmente. Porque isso não foi só culpa minha. Mas por que agora? Insisti. Porque depois de tantos anos... Clara abaixou os olhos, evitando meu olhar. Porque eu recebi uma mensagem há algumas semanas. Eles sabiam de tudo. Sabiam sobre o que fizemos naquele dia. E sabiam que eu não tinha dinheiro suficiente para pagar o que estavam pedindo. Então você decidiu me envolver porque sabia que eu também estava implicada, concluí, minha voz carregada de frustração. Ela confirmou com um aceno de cabeça. Sim. Mas também porque eu precisava de ajuda. E porque sabia que você merecia saber a verdade. Deixei a livraria com a sensação de que havia mais coisas por trás daquela história do que Clara estava disposta a admitir. Ela parecia genuinamente preocupada, mas também havia algo nela que me deixava desconfiada. Quem era essa pessoa que estava nos chantageando? E o que eles realmente queriam? Eu sabia que precisava tomar uma decisão, enfrentar o passado ou fugir dele. Mas, no fundo, eu sabia que não havia como escapar. O que quer que estivesse por vir, eu teria que encarar. O encontro com o chantagista foi marcado para 2 dias depois, em um café no centro da cidade. Clara e eu passamos esses 2 dias nos preparando, ou pelo menos tentando. Eu mal dormi, revirando na cama enquanto pensava em todas as possibilidades. Quem seria essa pessoa? O que ela queria, além de dinheiro? E por que agora, tantos anos depois? Clara parecia mais calma do que eu esperava. Ela me ligava todos os dias, enviava mensagens constantes e até sugeriu que fizéssemos uma lista de perguntas para confrontar o chantagista. Precisamos estar preparadas, ela dizia, como se estivéssemos planejando uma reunião de trabalho e não um encontro potencialmente perigoso. Mas, por mais que ela tentasse parecer confiante, havia algo em sua voz, um tom de urgência que eu não conseguia ignorar. Era como se ela estivesse escondendo algo maior do que apenas a chantagem. Eu sabia que precisava ficar alerta. No dia do encontro, acordei com o coração pesado. Meu corpo parecia pesado demais para sair da cama, mas eu sabia que não havia escolha. Tomei um banho rápido, vesti roupas simples e discretas, e me dirigi ao café. Clara já estava lá quando cheguei, sentada em uma mesa próxima à janela. Seus olhos estavam fixos na entrada, como se estivesse esperando ansiosamente por alguma coisa ou alguém. Você chegou, ela disse, aliviada, quando me viu. Sabe quem é? Perguntei,
tentando manter minha voz firme. Ela balançou a cabeça. Não. Mas eles disseram que vão aparecer. Nosso silêncio foi interrompido por uma figura que entrou no café. Meu coração disparou assim que reconheci o rosto. Era alguém que eu jamais esperaria ver ali. Alguém que eu nunca teria associado a esse segredo antigo. Era o filho do Sr. Martins. Ele caminhou até nossa mesa com uma expressão séria, quase hostil. Parecia alguns anos mais velho do que eu lembrava. Provavelmente tinha uns 25 ou 26 anos agora. Seu cabelo estava curto, e ele usava óculos escuros, mesmo dentro do ambiente iluminado. Quando tirou os óculos e nos encarou, pude ver a raiva em seus olhos. Vocês duas têm muita coragem de aparecer aqui, ele disse, sua voz baixa, mas carregada de ódio. Quem é você? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Eu sou o Lucas Martins, ele respondeu, sem tirar os olhos de nós. Filho do homem que vocês arruinaram. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Abri a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Clara, por outro lado, parecia pronta para enfrentá-lo. Escute aqui, ela disse, inclinando-se para a frente. Nós não arruinamos ninguém. Aquilo foi um acidente. Ninguém queria machucar seu pai. Lucas bufou, incrédulo. Um acidente. Vocês acham que eu sou idiota? Eu sei exatamente o que aconteceu naquele dia. Vocês colocaram algo no chão de propósito. Vocês o fizeram tropeçar. Sim, colocamos, admiti finalmente, surpreendendo até a mim mesma. Mas não foi para machucá-lo. Foi só um susto. Um susto, Lucas repetiu, sua voz subindo de tom. Meu pai bateu a cabeça e desmaiou. Ele ficou meses no hospital, fazendo fisioterapia porque não conseguia andar direito. Vocês arruinaram a vida dele. Isso não foi intencional. Clara interveio, sua voz firme. Nós éramos adolescentes, Lucas. Não sabíamos o que estávamos fazendo. Então por que fizeram isso? Ele perguntou, apontando um dedo acusador para nós. Clara hesitou por um momento antes de responder. Porque ele merecia. Aquela frase pairou no ar entre nós como uma bomba prestes a explodir. Encarei Clara, chocada. Como assim ele merecia? Perguntei, minha voz tremendo. Clara respirou fundo antes de continuar. Seu pai não era uma boa pessoa. Seu nome. Ele assediava as alunas. Humilhava todo mundo. Algumas meninas até relataram casos de abuso, mas ninguém fez nada. Então decidimos fazer algo. Lucas pareceu momentaneamente abalado, mas logo recuperou sua postura defensiva. Mesmo que fosse verdade, isso não justifica o que vocês fizeram. Eu sei, Clara admitiu, abaixando os olhos. Mas na época, parecia certo. Parecia justiça. Houve um longo silêncio enquanto Lucas processava aquelas palavras. Finalmente, ele falou novamente, mas desta vez sua voz estava diferente, mais controlada, quase triste. Vocês têm ideia do quanto meu pai sofreu depois disso? Ele perdeu tudo, sua reputação, sua saúde, sua dignidade. Ele nunca mais foi o mesmo. Eu sinto muito, murmurei, sentindo lágrimas brotarem nos meus olhos. Nós não queríamos isso. Lucas suspirou profundamente. Eu sei. Ou pelo menos acredito em você. Mas isso não muda o que aconteceu. E agora, vocês precisam pagar pelo que fizeram. Pagar como? Perguntei, temendo a resposta. Dinheiro, ele disse simplesmente. Vocês vão me pagar uma quantia suficiente para cobrir todos os tratamentos que meu pai teve que fazer. E vão prometer nunca mais mencionar isso para ninguém. Clara e eu trocamos um olhar preocupado. Dinheiro era algo que nós duas tínhamos, mas será que isso bastaria para resolver tudo? Quanto? Perguntou Clara, sua voz firme. Lucas citou um valor absurdo, alto o suficiente para nos deixar sem fôlego. Isso é impossível, respondi imediatamente. Então vamos encontrar outra solução, ele disse, levantando-se. Mas saibam que, se não cooperarem, vou contar tudo à polícia. E aí, vocês vão ser responsabilizadas legalmente. Depois que Lucas saiu, Clara e eu ficamos em silêncio por um longo tempo.
O peso das suas palavras pairava sobre nós como uma nuvem escura. O que vamos fazer? Perguntei finalmente, minha voz quase inaudível. Vamos pagar, Clara respondeu, sua voz determinada. Não temos escolha. Mas e depois? Insisti. E se ele voltar atrás? E se não for suficiente? Clara hesitou por um momento antes de responder. Então vamos ter que lidar com isso quando chegar a hora. Naquela noite, voltei para casa com a sensação de que havia perdido parte de mim mesma. Tudo o que eu achava que sabia sobre o passado estava sendo questionado. E agora, eu sabia que o preço dos meus erros seria muito maior do que eu poderia imaginar. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Clara e eu nos encontramos várias vezes para discutir como proceder. Decidimos dividir o valor que Lucas exigia, mas isso não era suficiente para aliviar o peso no meu peito. Cada conversa com Clara parecia trazer mais perguntas do que respostas. Havia algo nela, algo que eu ainda não conseguia identificar, que me deixava inquieta. Era como se ela estivesse escondendo algo maior, algo que poderia mudar tudo novamente. No dia marcado para a entrega do dinheiro, encontrei Clara em um estacionamento deserto às margens da cidade. Ela estava visivelmente nervosa, mexendo no celular enquanto esperava por mim. Quando cheguei, ela olhou ao redor antes de falar, certificando-se de que estávamos sozinhas. Você trouxe? Ela perguntou, sua voz tensa. Sim, respondi, mostrando a sacola com o dinheiro. Mas temos que ter cuidado. Se ele tentar nos enganar. Eu sei, Clara interrompeu, sua expressão sombria. Mas precisamos confiar nele. Não temos outra escolha. Assenti, embora minhas entranhas gritassem para fugir dali. Ficamos esperando por quase uma hora até que, finalmente, o carro de Lucas apareceu. Ele desceu devagar, segurando uma pasta preta nas mãos. Seus olhos estavam fixos em nós, como se estivesse avaliando cada movimento. Vocês têm o dinheiro? Ele perguntou sem rodeios. Clara entregou a sacola sem hesitar. Lucas conferiu rapidamente o conteúdo antes de assentir, satisfeito. Mas então, ele tirou alguns papéis da pasta e os colocou sobre o capô do carro. Isso é um contrato, ele disse, apontando para as folhas. Vocês vão assinar prometendo nunca mais mencionar isso para ninguém. E também vão garantir que, se eu precisar de mais ajuda no futuro, vocês estarão dispostas a cooperar. Meu coração disparou. Mais ajuda. O que isso significa? Lucas sorriu friamente. Significa que, se meu pai precisar de tratamentos adicionais ou qualquer outra coisa, vocês vão pagar. Sem discussões. Aquilo era um golpe baixo. Um acordo que nunca terminaria. Olhei para Clara, buscando apoio, mas ela já estava pegando uma caneta e assinando os papéis. Relutante, fiz o mesmo, sentindo como se estivesse assinando minha própria prisão perpétua. Depois que Lucas saiu, Clara e eu ficamos paradas no estacionamento, cercadas pelo silêncio opressivo da noite. Eu queria gritar, chorar, fazer qualquer coisa para liberar toda a frustração e culpa que sentia. Mas, em vez disso, apenas encarei Clara, procurando respostas em seus olhos. Por que você aceitou isso tão facilmente? Perguntei, minha voz tremendo. Ela suspirou profundamente, evitando meu olhar. Por quê? Porque eu sabia que isso ia acontecer. O quê? Clara hesitou por um momento antes de continuar. Eu já sabia que Lucas estava nos chantageando. Na verdade, eu sabia há meses. Meses. Repeti, incrédula. Por que você não me contou antes? Porque eu tinha medo, ela admitiu, sua voz quase um sussurro. Medo de que você não entendesse. Medo de que você fosse embora e me deixasse sozinha com isso. Você podia ter me contado, gritei, sentindo a raiva crescer dentro de mim. Nós somos cúmplices nisso, Clara. Você não tinha o direito de me manter no escuro. Eu sei, ela disse, abaixando a cabeça. Mas agora você sabe a verdade. E podemos seguir em frente. Seguir em frente. Como ela podia achar que isso era possível? A sensação de traição era avassaladora. Eu havia enfrentado anos de culpa reprimida,
E agora descobria que Clara sabia de tudo e me manipulou desde o início. Nos dias seguintes, mal consegui dormir. As memórias do passado continuavam a me assombrar, mas agora elas vinham acompanhadas de novas emoções, raiva, mágoa e arrependimento. Eu não conseguia mais olhar para Clara da mesma maneira. Toda vez que pensava nela, lembrava-me das suas mentiras e das consequências que ainda carregávamos. Decidi confrontá-la mais uma vez. Encontrei-a em um café pequeno e isolado, onde costumávamos nos reunir durante o ensino médio. Ela parecia cansada, como se também estivesse lutando contra seus próprios demônios. Eu preciso saber uma coisa. Comecei, minha voz firme. Você realmente acredita que fizemos aquilo por justiça? Ou foi só vingança? Clara hesitou por um longo momento antes de responder. Na época, achei que era justiça. Mas agora vejo que foi egoísmo. Queríamos nos sentir poderosas, importantes. E pagamos o preço por isso. Não é só sobre nós, eu disse, sentindo lágrimas brotarem nos meus olhos. O Sr. Martin sofreu. Sua família sofreu. E agora nós estamos pagando por isso. Para sempre. Clara assentiu, seu rosto tomado pela tristeza. Eu sei. E sinto muito. Por tudo. Ficamos em silêncio por um longo tempo, absorvendo o peso daquelas palavras. Finalmente, levantei-me para ir embora. Sabia que nossa amizade nunca mais seria a mesma. Talvez nunca devesse ter sido. Dias depois, recebi uma mensagem de Lucas. Era curta, mas carregada de significado. Se precisar de algo, eu estou aqui. Aquela mensagem me surpreendeu. Talvez ele também estivesse tentando encontrar algum tipo de paz. Talvez todos nós estivéssemos. Agora, meses depois, ainda penso naquilo. Às vezes, me pergunto se fiz a coisa certa. Se deveria ter enfrentado Lucas de outra maneira. Ou se deveria ter abandonado tudo e seguido em frente. Mas sei que algumas escolhas não podem ser desfeitas. Algumas cicatrizes nunca desaparecem. No fundo, aprendi uma lição dolorosa. Os segredos do passado sempre encontram uma maneira de voltar. E quando eles fazem isso, não há como escapar.